né? Eu acho que a gente precisava comentar um assunto muito rumoroso aí dos últimos dias, que foi a informação de que a Receita Federal apreendeu joias que foram presenteadas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e foram durante uma viagem oficial a algum país árabe, e lá eles castigam nisso, né? Quando na hora de dar presente, botam para quebrar, né? O detalhe é que no Brasil há uma lei de 1990 que limita o valor de presentes a serem recebidos por servidores públicos, limita isso a R$100. Eu não sei se o Pedro tem informação sobre alguma atualização desse valor, mas brindes e presentes a funcionários públicos só podem ser aceitos, né, se forem avaliados aí no máximo em R$100. Aí tem uma discussão que certamente muita gente gostaria de travar sobre se é o caso, porque afinal de contas a primeira-dama não é funcionária, não exerce cargo público, né, não foi nomeada para ser primeira-dama, é apenas entre aspas, né, a esposa do presidente da República. Então isso poderia suscitar alguma discussão para ela não se enquadrar nesse caso aí. Mas o fato é que foi o subterfúgio, né? É que a joia tentou, quem trouxe a joia não foi a primeira-dama, foi um funcionário, um assessor do ministro, na época do ministro das Relações, ministro de Minas e Energia, na ocasião, Bento Gonçalves, e aí foi revistado, né, como acontece frequentemente em viagens assim. E a Receita Federal tem, né, um monte de gente doido para fazer um flagrante dessa natureza, e fizeram e apreenderam essa joia, e tá uma confusão. E aí virou já uma coisa de aproveitamento político, tentando de todas as formas criminalizar criminalizar essa situação, né? É preciso lembrar isso, né? Quer dizer, não tem nenhum tipo não há roubo, né? Não é joia furtada, roubada, é uma joia que foi presenteada à então primeira-dama durante essa visita oficial. Mas assim, no Brasil há dificuldades, né? As autoridades têm tido dificuldades de lidar com esse assunto, né? Porque afinal de contas, imagina, né? São joias, um caso desse aí, joias muito valiosas, né? Como é que faz? A primeira-dama recusa? Não seria considerado pela autoridade que presenteia uma atitude ofensiva, né? Não aceitou o presente, etc. e tal. Não sei. De qualquer maneira, eu acho que cabe ao Itamaraty, é dever do Itamaraty, informar as chancelarias dos países a serem visitados pelo presidente da República de que ele e o casal, né? Porque eu tenho a impressão que é indissociável isso, o casal está proibido de receber, pela lei, né, de receber presentes caros e, portanto, se contenham, né? Eu me lembro que o Brasil, há uns anos atrás, comprou uma edição inteira de um livro lindíssimo da expedição Langsdorff, que era uma expedição de um cientista alemão pelo interior do Brasil, há muitos anos, na época dos bandeirantes e tal, e ele registrou cada ave, cada bicho, cada animal, cada folha, cada flor que ele encontrou no interior do Brasil, em bico de pena, uma coisa linda, né? E há um livro grossão assim, grande, desses livrões assim, e era exatamente o presente padrão que o presidente do Brasil oferecia aos visitantes ou oferecia aos seus anfitriões quando viajava para o exterior. Era um presente muito digno, muito bonito, digno de estar sobre a mesa de centro de qualquer sala de estar, por mais chique que fosse, e enfim, é preciso encontrar uma forma assim, né? Porque assim, é diferente, por exemplo, do caso envolvendo, eu até estava vendo isso aqui mais cedo, o caso envolvendo um verdadeiro tesouro que foi encontrado em 2016 em uma agência do Banco do Brasil na Líbero Badaró, em São Paulo, um tesouro que foi subtraído do acervo do Palácio do Planalto no final do governo Lula, do segundo governo Lula. Quando ele deixou o governo, vários objetos de valor desapareceram. E isso só foi encontrado 5 anos depois, em 2016, pela Polícia Federal,
enfim, como encontrou, talvez possamos informar isso, só para lembrar, né? Houve uma busca e apreensão na casa do ex-presidente Lula e lá encontraram algum tipo de registro desse tesouro, né? Guardado na agência bancária, ela estava lá escondido em caixas de papelão, ninguém sabia o que tinha lá dentro, aquela coisa que você aluga o cofre, né? As pessoas podem fazer isso, alugam um cofre de um banco e guarda lá o que quiser e o banco nem toma conhecimento do que é aquilo ali. Eram 133 itens, inclusive um valioso crucifixo barroco, que é uma obra de ninguém menos do que Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Encontraram também adagas, moedas, espadas, peças decorativas valiosas, moedas de ouro, etc. Tinha muita coisa nesse acervo, mas todos presentes, muito além dos R$100, que foram aceitos pelo presidente Lula durante suas viagens internacionais, com exceção de objetos como esse crucifixo do Aleijadinho, né, que fazia parte do acervo do Palácio do Planalto. A maior parte dos itens apreendidos pela Polícia Federal foi exatamente de objetos como essa joia que foi presenteada a Michele Bolsonaro. Também foram presenteadas ao casal Lula naquela ocasião. E eles, embora esses presentes incorporados ao acervo da Presidência da República, quando arrumou as gavetas e os armários para deixar o cargo, ele levou com ele, e isso, inclusive, é motivo de processo exatamente, enfim, que a lei penal prevê, né? Então, assim, preciso talvez a legislação brasileira ser mais específica, né, e mais dura no tratamento a esse tipo de coisa, e mais clara também, né? Primeira-dama está incluído nisso, primeira-dama é funcionária pública, não é? Ela tem que se submeter a uma legislação, eu acho que sim, mas é obrigada a isso? Enfim, há uma discussão aí que é motivada muito mais pela omissão da lei do que por qualquer outra coisa. É verdade. Cláudio, eu estava pensando nisso que você estava falando aqui, né, durante o fim de semana, quando a gente teve acesso a essa notícia. Imagina se esse presente tivesse sido dado aqui no território brasileiro. Eu concordo inteiramente com o que você disse, não teria problema algum. É um presente que foi dado para uma mulher brasileira, ela é primeira-dama. Nesse caso, mas acho que ela não... Mas tem que ser declarado à Receita Federal e não trazido escondido dentro de um cavalo na mochila de um assessor. Mas eu vou chegar aí, Thaís. Espera aí, deixa eu só terminar aqui o meu raciocínio. Vou chegar nesse ponto aí. Se o presente tivesse sido dado aqui no Brasil, não foi ela que entrou, não foi ninguém a pedido dela que trouxe isso para o Brasil. Porque nós temos uma regra da Receita Federal para você trazer bens do exterior para cá. Atualmente são $1.000, né? Antigamente era $500 e isso foi aumentado para $1.000. Então, bens de valores de até $1.000, você pode entrar no Brasil sem dizer nada para a Receita Federal. Foi lá, comprou uma máquina fotográfica de $100. Você enfia na tua mala, você não deve satisfação para ninguém. Você comprou uma máquina fotográfica de $3.000, você precisa chegar para a Receita Federal quando entra no Brasil e falar assim, ó, essa máquina fotográfica aqui, ganhou, comprou, seja lá o que for. Ela custa $3.000, eu quero pagar o imposto para poder entrar. Se você não declara e é pego pela Receita, você tem que pagar o imposto, tem que pagar a multa de 25% sobre o valor, né? Então essa é a regra do jogo para qualquer um. E isso não aconteceu no caso em questão. Então ela não ganhou o presente aqui no Brasil. Se ela tivesse recebido isso aí aqui no Brasil, quem entrou que burlou o sistema. Agora, ela ganhou isso lá fora e pediu para alguém trazer sem declarar. E os funcionários da Receita foram muito bem. Falaram, não, isso aqui não pode entrar, não. Não, vai ficar aqui apreendido. Você vai pagar a multa sobre o valor, que é uma multa milionária, né? O negócio é um valor astronômico. Então, além dessa questão, Cláudio, que você está colocando se a primeira-dama entra ou não nesse rol, e eu acho que não entra, né? Porque ela não é uma autoridade pública, ela é primeira-dama. Agora, tem essa questão do limite do valor do bem trazido para você poder entrar no Brasil. Tinha que ter sido declarado, sem dúvida nenhuma, né? O problema foi o subterfúgio, né? Foi a tentativa de... Aí você já abre o precedente.
Exatamente. Eu acho que isso aqui foi ruim. Mas, de qualquer maneira, é preciso, no que se refere à situação do chefe de governo e da primeira-dama, isso precisa ser mais claro, né? Precisa ficar mais bem definido. E o Itamaraty precisa ser mais proativo. Tem que chegar lá para o sheik, seu sheik, isso aí é uma merreca para o senhor, mas lá não, lá é um escândalo. Então, por favor, se contém ali no valor do seu... E para o sheik é uma merreca mesmo. Uhum. Merreca. Mas não na nossa realidade. Linha Internacional.